Paz Senhor, igreja. Louvado seja Deus por a oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor. Praise be our Lord for this one more opportunity of being here worshiping our Jesus. Amém. É sempre um privilégio falar do amor de Deus. It's always an honor to talk about the love of God. Eu não sabia que estaria aqui hoje, não imaginava. I did not know I would be here tonight. I didn't imagine to be invited. Não estava na minha programação. It wasn't on my schedule. Mas Deus tem os seus propósitos. But God has His own precepts. E há 2 semanas atrás, eu tenho passado por um processo de mudança. And for the past couple of weeks, I've been going through a process of changes. E em oração com Deus, eu recebi algumas palavras da parte de Deus. And during a prayer time with God, I received the word from the Lord. E eu não entendi muito porquê de eu ter recebido essas palavras. And I didn't quite understand at that time why I was receiving those words. E essa semana eu tomei um café com uma jovem, uma pessoa. And during this week, I had a coffee with this one young lady, a friend of mine. E eu compartilhei com ela uma parte dessa palavra, um pouquinho só. And I had the chance to share a little part of this one message. E eu disse para ela, eu não entendo por que Deus me deu essa palavra. And I was saying to that one young girl, I don't really understand why God gave me this message. E até então eu não sabia que eu teria que ministrar hoje aqui. And at that moment, I didn't know I would be ministering the word tonight. Sim, e daí a Poliana me avisou na terça noite, foi, And then Polly came to me last Tuesday night. sobre a mudança que ocorreu. And then she told me about the changes that happened. Então eu disse, Deus, vamos lá, eu estou entendendo já. And then she communicated with me that she wanted me to bring the word tonight. And then I said, okay, Lord, I understand what is going on here, and I'm ready. Let's go. E durante essa semana, Deus ele só confirmou o meu coração. And through all the week, the Lord was confirming to my heart the message I was meant to bring. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar hoje aqui. I'm completely convinced of what Lord wants to say tonight. A palavra de Deus ela não volta vazia. The word of the Lord won't be coming back void. Mas eu sei que Deus tem pessoas específicas a qual Ele quer falar hoje. But I know God has specific people here He wants to address tonight. Então nós vamos começar, o texto base é Mateus 6:6. So we're going to start with the main verse, which is in Matthew chapter 6, verse 6. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Amém. Esse texto ele relata uma passagem que Jesus está ensinando os discípulos. So this text is about a passage in which Jesus is teaching His disciples, Ensinando-os como orar. teaching them how to pray, Ensinando-os como se reportar ao Pai. giving them the instructions on how to pray to the Lord, to the Father. Isso. Eu já tinha falado aqui, acho que eu falei uma vez que eu ministrei aqui no Generation. And I remember I might have mentioned it before, and another chance I had to bring the word to the evangelism group about this one passage. É interessante porque os discípulos eles eram judeus. And it's very interesting because the disciples, they were all Jews, E eles sabiam orar. and they knew how to pray. Eles sabiam como fazer um culto. They knew how to have a service. Eles eram dotados de muita liturgia. They were gifted in liturgy. Então, por que os discípulos chegaram para Deus e perguntaram a Deus e pediram, ensina-nos a orar? So why those disciples came to Jesus and asked Him, Lord, teach us how to pray? Embora os judeus eles tinham muito contato com o culto, So even though the Jews, they had a lot of knowledge in terms of worship, a forma com que eles se reportavam a Deus the way they used to report themselves to God, era uma forma distante. it was a bit of far from God. Por quê? Naquela época, Because at that time, para você se reportar à pessoa de Deus,
For you to come near the person of God. Nem o nome de Deus você podia pronunciar, era chamado de Yahvé. Not even the name of God itself you could pronounce. They used this one word called Yahweh. E todas as vezes que os escribas iam escrever o nome de Yahvé nos relatos, So at any time the scribes they had to write down the name of God. havia todo procedimento, They had a whole procedure, protocolo. a protocol. Eles precisavam lavar as mãos. They had to wash their hands. Eles precisavam trocar a tinta. They had to change the ink. Eles precisavam fazer um ritual There is a whole ritual para escrever o nome de Deus. so that they could write down the name of God. Então, uma vez que os discípulos percebem So once the disciples they understand a forma que Jesus se reportava ao Pai, the way Jesus was communicating to the Father, eles estavam dizendo assim: eu quero orar assim, dessa forma, e não da forma que eu oro. they were saying, I want to pray like you do, and not the way I do. Porque eles viam Jesus se reportar ao Pai chamando de Abba, Pai. Because they used to see Jesus referring to the Father as Chamando. Abba, Father, De Pai, naming him as a de Father, Paizinho. my little daddy. Era uma forma próxima It was like a very close relationship, e não uma forma distante. and it was not far away. Então, uma vez que os discípulos eles tinham uma forma de se aproximar de Deus e visualizar Deus, So once the disciples could get a nearer and closer way to get to the one God, Jesus eles tinham uma outra forma. Jesus had a completely different approach. É interessante a gente perceber que em nenhum local da Bíblia It's interesting for we to notice that in any part of the Bible, os discípulos eles pediram a Deus para que Jesus ensinasse eles a curar. you're never going to find any part in which the disciples are asking Jesus to teach them A curar. or how to heal. Ensinassem a eles como amar ao próximo, ensinasse a eles como ganhar uma bênção. Did they never ask Jesus to teach them how to bless the brothers and Como ganhar uma bênção. how to receive blessings from God? Mas a única vez que eles pediram a Jesus But the only time in the Bible that they asked something to Jesus foi para ensiná-los a orar. in regards to teaching was in order to learn how to pray. Além disso, há duas razões que o texto se refere. And apart from that, there are the two reasons that we can see referred here in this verse. Quando o texto ele é relatado, Whenever this passage is making and mentioned Mateus 6,6, here in Matthew 6:6, Jesus está se referindo aos fariseus Jesus is making a clear reference to the Pharisees. que quando oravam, oravam nas ruas e nas praças, That whenever they went to pray, they would pray out on the streets, para demonstrar que eles tinham uma espiritualidade maior que os outros. so that they could show off their spirituality Maior que os outros. even greater than the others. Sim. Então a primeira razão que a gente vê nesse texto, no contexto histórico, é essa. So that's the first historical context that we can see here in this text. Mas a segunda razão, But the second reason, quando nós olhamos para esse texto, when we look at this one passage, é que acima de tudo Deus está querendo nos ensinar, Jesus, is that above everything else, God, Jesus is trying to teach us que nós precisamos de uma relação pessoal com Ele. that we need a closer relationship with Him, a personal relationship with Him. Deus ele é imutável. God is unchanging. Essa semana eu também compartilhei uma reflexão com o Generation And throughout the week, I also had the opportunity to share this one reflection with the evangelism group sobre a imutabilidade de Deus. in regards to God's unchanging character. Deus ele não vai mudar conosco na rua, na igreja ou no secreto ou no seu quarto. God is not going to change His relationship towards us in regards to the place we find ourselves, either on the streets, in our room, on the church. O que vai mudar é o seu comportamento. What's going to change is your behavior. Mas hoje a gente vai tratar especificamente aqui, não da rua e não da igreja, a gente vai tratar do secreto. And tonight here, we're going to deal about not your relationship with God in the streets or out in the church, but in the secret place. Nós sabemos que existe um paralelo específico entre Deus e o homem. We understand that there is a parallel between God and man. Nós não podemos deduzir a vida apenas a uma obra de Deus.
Nós não podemos deduzir que a vida é apenas uma obra de Deus. We cannot assume that life is just a mere creation of God. Porque nós levaríamos Deus como um ser que manipula as nossas vidas Because com then bonecos. we cannot understand that our daily lives are something created by God, because then you would understand that God is manipulating us as little toys. Da mesma forma, nós não podemos atribuir a nossa vida somente a uma visão humana. And in the same way, we cannot understand our lives as being purely based on our will as a human beings. Porque nos reportaríamos a Adão e Eva, o pecado de Adão, Because then we would go back to the original sin of Adam and Eve, em que ele quis ser como Deus. in which they wanted to be like God. Então existe um paralelo entre Deus e o homem. So there is this parallel between God and man. A Bíblia diz assim: se o Senhor não guardar a casa, The Bible says if the Lord does not protect the house, em vão trabalham os que edificam. in vain are the laborers working. A Bíblia também diz que se o Senhor não guardar a cidade, The Bible also says that if the Lord does not keep the city safe, em vão vigiam a sentinela. in vain watch the watchers. Ou seja, embora Deus trabalhe ao nosso favor, In other ways, even though God is working in our favor, isso não exime o nosso papel como homens. that does not give us the right to take our responsibility away. Então eu e você como homem So me and you as human beings, caminhamos juntos com Deus. we walk together with God. A relação é conjunta. The relationship is mutual. Eu e você como homens Me and you as human beings, temos dilemas, we have dilemmas, temos escolhas, we have choices, somos extremamente vulneráveis, we are very vulnerable, somos voláteis, we change constantly, somos impotentes, we are not powerful, nós somos tão inconstantes. we are always changing. Uma vez que eu penso uma coisa de manhã, So I might think something in the morning, de tarde eu já quero outra, and right in the afternoon I have a complete e à noite eu já quero outra. and in the evening it's again changing over. Há uma inconstância It's very inconsistent extrema dentro do nosso interior. that we carry within ourselves. Então quando diz assim, Deus diz, entra no teu quarto, So when God says, go into your room, não é uma atitude de vergonha para mim e para você. you shouldn't take that as a shameful commandment. Isso não me infantiliza. That does not bring me to like an infantile position. Mas entrar no secreto But coming into your room, into the secret place, é uma atitude de quem tem noção de que tamanho ele é. that's an attitude of only the ones who understand how great our God is can take. Quando você tem noção de que tamanho você é em Deus, When you understand and realize your importance towards God, você entende que estar no secreto you understand that being in the secret place é o momento que você se fecha na sua complexidade is the moment in which you close yourself up in your complexity para mergulhar dentro de si, so that you can dive yourself into your own self, na sua própria alma. into your own soul. Vamos continuar falando sobre de que forma que Jesus So we're going to continue talking about in which way Jesus é um referencial para nós, is a reference to us nowadays. é um referencial para esse lugar secreto. Is a reference to this one secret place. Lucas 6:12. And we're going to read Luke 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Amém. O texto ele é muito claro So this passage is very clear com relação ao que Jesus fez. in regards to what Jesus did. Ele se recolheu para o monte He went away to the mountain a fim de orar so that he could pray, e passou a noite orando a Deus. and he spent the whole night praying to God. Ao amanhecer, ele chamou os seus discípulos So at dawn, he called all his disciples e escolheu os 12. and chose the 12. O que eu aprendo com isso? So what do I learn by that? As minhas escolhas estão baseadas em quê? What are my choices based upon? Será que eu tenho escolhido Have I making the choices tomar decisões na minha vida
in my life sem entrar no secreto primeiro, without going to the secret place first, sem falar com Deus antes. without talking to God first. Lucas 3:21. Luke 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Nesse verso existem 3 coisas importantes. So on that verse there are 3 very important things. Eu identifico aqui que quando você ora, I can identify here that when you pray, o céu se abre. the heavens are open. Em continuação do texto, And continue on the text, embora não esteja ali no slide, even though it's not on the slide. a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. The whole Bible says that the Holy Spirit came upon him as a dove. E em terceiro lugar, And the third thing que ele ouviu a voz do céu. is that he heard a voice coming out from the heavens. Entendamos algo. Let's understand something here. 3 coisas acontecem quando você ora. 3 things happen. 3 coisas acontecem quando você se predispõe a orar. 3 things happen when you put yourself in position of O prayer. céu se abre para você. The heavens opens to E you. onde quer que você ande, And whenever you walk no seu ministério, in your ministry, na sua vida, in your life, na sua in família, your family, haverá um céu aberto sobre você. there will be an open heaven upon you. O Espírito Santo desceu como uma pomba. The Holy Spirit came down as a A dove. pomba, ela simboliza pureza. The dove symbolizes purity. Pomba simboliza simplicidade. Dove symbolizes purity. Deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you something. Você já viu pomba pousar sobre carniça? Have you ever seen a dove landing over a dead body? Pomba não pousa sobre carniça. The doves would not land over a dead body. Tudo aquilo que é sujo Everything that is dirty te afasta de Deus. would put you away from God. Terceiro lugar, ele ouviu uma voz do céu. Third thing, he heard a voice from heavens. Você sabe que não existe coisa melhor You know, Aleluia. there's nothing better do que ouvir a voz de Deus. than hearing the voice of the Do Lord. que ouvir o sussurrar do Espírito Santo no teu ouvido. Than hearing the Holy Spirit Do que ouvir a calmaria que Ele traz ao teu coração e à tua alma. and feeling the peaceness that the Holy Spirit may bring into your heart. Jesus Jesus, viveu isso aqui. he lived all that. Noé, Noah, ele construiu a arca he built the ark porque ele ouviu a voz de Deus. because he heard God's voice. Abraão foi o pai da fé porque ele ouviu a voz de Deus. Abraham was the father of the faith because he heard Jó não God's questionou voice. a Deus porque perdeu tudo porque ele ouvia a voz de Deus. Job did not reply to God for he just lost Moisés. everything because he trusted the Lord. And Moses, Moisés via Deus face a face he could see the Lord face to face porque ele ouvia a voz de Deus. because he could hear God's voice. Daniel estava na cova dos leões sozinho. Daniel was in the lion's den alone. Deus levou ele para o secreto sozinho. God brought him to the secret on his own. E sabe o que ele fazia? And you know what he was doing? Ele orava He was praying. e ele ouviu a voz de Deus. He could hear God's voice. Quando você ora, So when you pray, Deus fecha a boca de leão. God can close the lion's mouth. Quando você ora, leão não encosta em você. So when you pray, lions cannot touch you Porque é secreto, é você e Deus. because it's in the secret. It's between you and God. Aleluia. Hallelujah. Mateus 14, 22, 23. Matthew 14, 22, 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Subiu sozinho. He went up on his own. Subiu sozinho. He amor. went up on his own to the mountain. Jesus costumava andar com a multidão. Jesus used to walk among the crowds, Mas todas as vezes but every time que ele precisava de algo, he needed something, todas as vezes que ele precisava que algo poderoso acontecesse sobre a sua vida, every time he needed something powerful to happen in his ele life, se recolhia. he would retreat himself. Ele se recolhia. He would retreat himself. Sabe o que acontece nesse texto logo depois? Do you know what happens in this passage here right after? Essa passagem é sobre que ele anda sobre o mar. This Jesus anda sobre passage o mar. talks about the one occasion in which he walks over the water.
Você quer viver o sobrenatural de Deus? Do you want to experience the supernatural from God? Antes você ora. You should pray first. Antes você se recolhe. You should retreat yourself first. Terceiro ponto. Third point, A solidão. the solitude. Ela precede milagres. It precedes miracles. A solidão precede milagres. The solitude precedes miracles. O salmista nos diz que é necessário nós orarmos manhã, tarde e noite. The psalmist say that it's needed for us to pray morning, afternoon, and evening. Eu me recordo dentro do meu lar. I remember being at my own place back home, Eu acordava para ir para o colégio. and I would wake up to go to the school, E às vezes eu acordava um pouco atrasada. and sometimes I would wake up a bit late, E eu entrava no quarto do meu pai. and I would go into my dad's room, E minha mãe gritava: and my mom would shout, não vai lá que ele está orando. "Don't go into that room because your dad's praying." Todos os dias. Every day. Até eu sair de casa. Until the moment I would leave home, Eu nunca vi I never saw o meu pai um dia my dad sem orar 1 hora pela manhã passing one day without praying e 1 hora à noite antes de dormir. for at least 1 hour in the morning, 1 hour before going to bed. E escuta uma coisa: Listen carefully. você não se sustenta na rocha You cannot sustain yourself in the se rock você não se recolhe. if you don't retreat yourself. É necessário se recolher. It is important for you to retreat yourself. Marcos 1:35. Mark 1:35. Salmo 55, 16, 17. Next one is Psalm 55, 16, 7. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde e pela manhã e ao meio-dia choro angustiado. E Ele ouve a minha voz. Só está diferente ali, mas é Salmo. Sim. Just the headings are different, but it's that Psalm there. Provérbios 8, 17. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Em algumas outras versões, eu amo os que me amam, In different translations, e os que de madrugada me buscam me acharão. it says, "I love the ones who love me, and the ones that seek me out in the early mornings." A palavra de Deus é clara. The word of the Lord is very clear, Se você quiser confirmar também, and if you want, you can prove that yourself. Salmos 92, 2, Psalm 92:2, Salmo 5, 3, Psalm 5:3, Salmo 88, 13, Psalm 88. vai falar sobre tempo de oração com Deus. They all gonna talk about prayer time with God. É necessário nós termos em mente It's needed for we to bear in mind que o tempo de recolhimento that this time with God é necessário à vida. is needed for your own life. Um outro ponto: Another point, orar sozinho, praying on your own. fechar a sua porta, Close the door behind you. gera milagres. It produces miracles. 1 Reis 17, 19. So 1 Kings 17:19. Dei-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Esse texto relata o profeta Elias. So this passage is about Prophet Elijah. Ele vai visitar a viúva de Sarepta He's going to visit Sarepta's widow, e ele vive essa experiência. and he experiences this one happening. Ele pega o filho dela He takes his that woman's son, e ele vai para o quarto. and he goes up into the room, E ele se reserva. and he closes the door, E ele se recolhe para orar. and he treats himself in order to pray. Em 2 Reis 4, 3, 5. In 2 Kings 4:3-5, Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam.
Existem momentos que é necessário você fechar a sua porta. There are moments in which you need to close the door behind you. Existem momentos que é necessário você se recolher. There are moments in which you need to go into your own room. Porque Deus te aguarda no secreto. Because God is awaiting for you in the secret place. Porque Deus te aguarda para conversar contigo. Because God is awaiting for you to talk to you. Nesse mesmo texto logo à frente, 2 Reis 4:33. So in this very same text, verses 33, chapter 4, verses 33. Eliseu encontra a sunamita. Elijah meets Shulamita. E ele entra, fecha a porta e ora ao Senhor. And then he goes into the room and he prays out to the Lord. O seu filho estava morto. His son was dead, was deceased. E qual foi a postura de Eliseu? And what was Elijah's attitude? Ele se recolheu He retreated himself para um lugar em que ele ouviria a voz de Deus. to a place where he could hear God's voice. Terceiro ponto. Third point, As bênçãos the blessings. de estar sozinhos com Deus. Existem bênçãos em estar sozinho com There Deus. are blessings in you being on your own with God. Existem momentos que Deus não quer você com ninguém, entenda. There are moments in which God does not want you with anyone around you. You have to Existem understand that. momentos que There are você vai moments pedir para a esposa se afastar um pouco. in which you may ask your own wife to give you a little break. Existem momentos que você vai pedir para o namorado se afastar um pouco. There are moments you may ask your boyfriend to give you a little break. Existem momentos que Deus quer tratar com você só, There are moments in which God wants to deal with you in yourself sozinho, on your own, para que você entenda so that you can understand que existem coisas no seu interior, that there are things inside you. existem situações que te aprisionam, There are situations keeping you in chains que as pessoas não vão ver. that people cannot see. Elas apenas vão ver os resultados. They can only see the results of that. Quando você está no secreto, When you are in the secret place, você tem total autonomia you have completely autonomy para se rasgar diante de so Deus. that you can strip off yourself. Você não tem before God. vergonha. You're not ashamed. Você expõe os seus medos. You expose all Você your expõe as fears. suas inquietações. You expose your anxieties. Você expõe o que te aprisiona, You can expose everything that's keeping you in chains. o que te paralisa, Everything that's paralyzing you. o que te dá medo. Everything that's frightening you. Você expõe aqueles que te amam. You expose all the ones that love Você you. expõe os que te perseguem. All the ones that are chasing you. Porque lá é o lugar em que você se rasga para Deus. Because there's the place where you shed yourself up to God. E neste lugar que Deus quer se revelar a você. It is in that place that God wants to reveal Himself to you. Neste lugar que Ele quer ter intimidade com você. That's the place where He wants to have intimacy with you. As bênçãos do secreto The blessings of the secret place são muitas. are many. Segundo Crônicas 7:14. 2 Chronicles 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando você se humilha e ora, When you humble yourself and pray, existe there is something. arrependimento, é gerado. Repentance. Você é liberto. You are released. Sabe aquelas pequenas coisas, You know those little things, aquelas minúsculas coisas those tiny things que você às vezes está aqui no ministério, that sometimes you might be here in the que ministry. você às vezes está indo para as ruas, como a gente vai já já. You might even be going out to the streets as we are going to do later Mas são on tonight. pequenas coisas, But there are those little things. elas são libertas no secreto. They are only released in the secret place. É necessário se reportar a Deus You need to report yourself to God para que você enxergue so that you can visualize que Ele quer tratar com você. and understand that He wants to deal with you. Lucas 9, 28, 29. Luke 9:28-29. 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago.
Quando você ora, So when you pray, o seu rosto se transfigura. your face is changed. Your face transfigures. Você vive transformação. You live a transformation. Quando você está a sós com Deus, When you're on your own with God, Ele vai te incomodar He will bother you para que o que você precisa melhorar, in order for you to change, para o to que become precisa what ser He wants, transformado, so you can be transformed, comece a ser feito. so that transformation may start. O seu coração e a sua alma Your heart and your soul começam a ser purificados. will start to be purified. Jeremias 33:3. Jeremiah 33:3. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Coisas gloriosas, grandiosas, insondáveis que você não conhece. Unsearchable things you do not know. Todas as vezes que você está sozinho com Deus, Every time you are on your own with God, você começa a viver experiências em que Ele se revela a você. you start to experience moments in which He is going to reveal Himself up to you. Você começa a adquirir percepção espiritual, You start to acquire spiritual perception, sensibilidade, sensitivity, para que você não se iluda com o movimento. so you may not be deluded with movements, Você se iluda com so that you will not coisas vãs. be deluded with vain things. Mas quando você entende But when you understand que estar no secreto, that being in the secret place, Deus tem isso para você, God has that, coisas que você não conhece, things you do not know, você passa a experimentar then you start to experience a percepção the perception, perfeita de Deus. the perfect perception of God. Daniel 10:12. Daniel 10:12. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Aleluia. Eu vou relatar bem breve o que aconteceu nesse texto, So I'm gonna explain very briefly what happened in this passage. mas é claro aqui que quando você ora e se reporta a Deus, But it's very clear here that whenever you pray and report yourself to God, você adquire vitória sobre Satanás. you acquire victory over Satan. Nesse texto, Daniel está travando uma batalha espiritual So on this passage, Daniel is engaged in a spiritual battle contra o príncipe do rei da Pérsia e o príncipe do rei da Grécia. against the prince of Persia and the prince of A Grécia. Greece. Só que esse príncipe, But those princes, ele não tinha forma humana. they did not have a human form. Era um príncipe das trevas. They were the prince of the darkness. Daniel, jovem temente, Daniel was a fearful já estava young man. em jejum 21 dias, orando. He had been praying and fasting for 21 days. Esse texto relata que por 3 semanas ele estava triste. So this passage says that for 3 weeks he was sad. Mas quando Deus viu But when God saw o seu servo his servant neste estado, in that position, Deus disse: vai lá, Miguel. God said, "Go on, Desce Michael. lá, Miguel. Go there, Michael, Porque Deus intervém. because God's gonna intervene. Deus intervém em favor dos seus. God's gonna intercede on behalf of His own, E não há diabo. and there is no evil, E não há Satanás there is no Satan que impeça that may hold his back, do seu relacionamento com Deus crescer. that may hold back your relationship with God, prevent it from growing." Eu poderia falar aqui de mais coisas I could say lots of more things here sobre as bênçãos de Deus no secreto, about the blessings of God in the secret place que gera autoridade, that generates authority, que gera honra, that generates honor, que gera sensibilidade. that generates sensitivity. Mas eu não posso me deter porque o tempo passa. But I cannot go on because time is passing. Mas o quarto ponto: But okay, the fourth point. estar com Deus no secreto produz resignação. Being with God in the secret place produces a self-control. Resignação é o ato Self-control is the act de nos submeter à vontade de Deus. of submitting yourself to the will of God. Jonas 2:1-3. Jonas 2:1-3. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor.
Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Todos conhecem a história de Jonas. Everyone knows Jonah's history. Nesse contexto inteiro, se você for ler em Throughout casa, the whole passage, if you have the chance of reading at your own, Jonas já tinha desobedecido, Jonah had already disobeyed God, mas ele reconhece but he recognizes a vontade de Deus the will of God e aceita. and he accepts it. Mas por que ele aceitou? But why did he accept it? Porque primeiro, Because first, Deus jogou ele no secreto. God threw Jonah into the secret place. Estar a sós com Deus, Being on your own with God, independente da situação, regardless the situation, gera resignação. generates self-control. Sim. Entenda uma coisa. O caso de Jonas, ele bateu de frente com Deus So in this passage here, Jonah was clashing with God. por desobediência. He was disobeying God. Mas existem casos But there are situations que Deus permite in which God, que você passe por situações, He allows you to go through situations, mesmo você sendo bom, even though you are good, mesmo você fazendo tudo certo, even though you are doing everything right, mesmo você servindo a Ele. even though you might be serving the Lord. Abraão teve que dar o seu filho Isaac. Por que Abraão teve que dar? Um cara tão temente. Abraham had to offer his own son, and you might ask yourself, why did Abraham have to offer Por his que own que son? Jó tinha que perder tudo se ele era temente? Why did Job have to lose everything if he was serving the Lord? Por que que José teve que ser vendido pelos seus irmãos, como o pastor pregou aqui semana passada? Why did Joseph had to be sold out into slavery by his brothers, as the pastor preached last week? Nós precisamos entender We need to understand que há um trabalhar de Deus that there is a work of God nas nossas almas, in our souls, nas nossas almas complexas, in our complexities, sobre o que Ele quer realizar à frente, in regards to what He wants to do in the future, sobre o que Ele quer fazer. concerning things He wants to do. Uma vez que eu e você Once me and you, somos escolhidos por Deus, we are chosen by God. nós entendemos que Ele conduz a nossa vida e não nós. We understand that He's the one leading our lives and not ourselves. Escuta isso. Listen carefully. Eu e você Me and you, temos algo muito especial we have something very special e muito importante, and very important, que é a respiração. which is our breathing. A sua respiração, ela gera vida em você. Your breathing brings life into you. A sua respiração, Your breathing ela te dá sustento. sustains you. Uma vez que você para de respirar, So once you talk about breathing, alguns órgãos até podem ficar uns 20 minutos, etc. Mas depois os órgãos começam a desfalecer. so once you stop breathing, some of your limbs may continue working, but eventually they will start to cease. E respirar é essencial à vida humana. And breathing is essential to human life. Escuta, Listen sobre a carefully. ótica humana, From the human perspective, é extremamente confortável eu e você respirar. it's extremely comfortable for you and me to breathe. Porque você está respirando, Because you are breathing, você tem a oportunidade de enxergar as coisas. you have the opportunity of seeing things. Você tem a oportunidade de traçar planos. You have the opportunity of making plans. Você tem a oportunidade de amar as pessoas, abraçá-las. You have the opportunity of loving people and hugging them. Você tem a oportunidade de sonhar. You have the opportunity of dreaming. Tem a oportunidade de fazer aquilo que você almeja. You can do things that you may wish, Porque é extremamente confortável respirar. because it is extremely comfortable to be breathing. Eu fico imaginando Jonas. I keep imagining Jonah, E olha o que Deus fez com ele, ele respirando. and see what God did with him. He was breathing, Analogicamente falando, and just making a brief analogy. Jonas estava ansiando conhecer o mundo. Jonah was dreaming about traveling around the world, Aí ele chega lá and then he gets to the one point e vai para o mar. and goes out to the sea, Só que aí Deus reduz o mar. Do mar ele vai para onde? Para o porão. and then God reduces his space from the sea. Desculpa, para o barco primeiro. Vai para o barco. So Jonah firstly he goes into the ship, Depois ele vai para o porão. Olha isso. and then into the ship he goes to the basement, E do porão ele vai para o peixe. and from the basement, the ship's basement, he goes into Escuta. the fish. No secreto não há grandiosidade.
So listen, in the No secret secreto há place, limitação. in the secret place there is no greatness. A limitação. There is limitation. Eu imagino que quando ele foi jogado naquele barco, So I imagine that when he was thrown into the one ship, ele começou a perder o seu fôlego. he started Aleluia. to lose his breathing. Ele não conseguia respirar. He couldn't breathe. Ele não conseguia respirar. He couldn't breathe. Por que ele não conseguia? Why could he not breathe? Porque, queridos, ele estava sendo tomado Because he was being taken pelas ofegantes águas do mar. by the waves of the sea. Só que ele não entendia And he was not understanding. que Deus queria um momento a sós com ele. He could not understand that God wanted a moment No with John secreto. in the secret place. Todas as vezes que você perde o fôlego, Every time you lose your breath, todas as vezes que o que te incomoda pode ser uma pequena coisa, every time there's something that bothers you, and it could be a little thing. todas as vezes que uma coisa te paralisa Every time something e paralyzes que you, você não consegue sair do lugar, that you cannot e que move, você está sufocado, and you're being e que você suffocated, se sente impotente, and you feel powerless. todas as vezes que isso acontece é um chamado de Deus para estar a sós com você. Every time those things happen, that's a calling from God to be on your own with Him. Sabe por quê? Do you know why? Agora na ótica espiritual, In a spiritual point of view, sabe o que acontece? do you know what happens? Quando você alimenta a sua alma, When you feed your soul, você respira. you breathe. Por quê? Why? Porque não há outra maneira Because there is no other way da sua alma respirar for your soul to se breathe não for por meio da oração. if it's not through prayer. Quando você ora, When you pray, a sua alma respira. your soul breathes. Tudo que te incomoda, Everything that tudo aquilo que tem te paralisado, everything that's been tudo aquilo que tem tirado a paralyzing sua respiração, you, everything that's been taking your breath é um away convite de Deus, is an é invitation uma from God. oportunidade de Deus, Is another opportunity para que from você God. esteja só com Ele, So that you may be on your para own que a with sua Him. alma respire, So that your soul can breathe. para que a sua alma se torne leve, So that your soul can become light. para que você entenda So that you can understand que é um momento de Deus com você, that there is a moment you have to be on your own with God. é um convite de Deus. It's an invitation from God. Não se aterrorize. Do not be afraid. A solidão é um convite de Deus Loneliness is an invitation para lhe from God. tornar íntimo dele, So that He may bring you para tratar coisas que nem você lembra, He may bring things that you don't even remember. para tratar com você You can deal with you. uma relação de entrega. A relationship in which you give yourself up. Escuta, Listen carefully. todas as vezes Every time que você dá o seu tudo para Deus, that you give everything you have to God, você tem o tudo dele. you have everything from Não God. há como você viver o tudo de Deus You cannot live and experience everything from God se aquilo que te incomoda, if the thing that is bothering you, se aquilo que te paralisa, if the one thing that's paralyzing you não gere em você does not generate in uma you necessidade de dar o seu tudo para Deus. this necessity or need of give yourself up in all your ways to God. O seu tudo para Deus Your whole self to God gera o tudo dele para você. generates God's everything. Não é parte. It's not just a part of it, just half of it. Não importa o que você está passando ou pensando, It doesn't matter what you're going through or what you're thinking about, mas aquilo que tem tirado o teu fôlego, but whatever is taking your breath aquilo que away, tem não te permitido respirar, whatever is not letting you breathe, é um chamado que Deus está te dando is a calling, is an invitation from God, para que você viva experiências sobrenaturais com Ele, so that you can experience supernatural things with para Him, que Ele trate com você, so that He can deal with you, para que Ele te faça enxergar so that He may make you see que você só terá tudo de Deus that you're only going to have everything from God quando você der o seu tudo. whenever you give up your everything. Aleluia. E por último, estou falando, And for last, and I'm finishing up, o texto nos diz: entra no teu quarto, the passage says, go into your room, fecha a porta, shut the door behind you, e o teu pai que te vê em secreto and your Father that sees you in te secret, recompensará publicamente. will reward you publicly. Recompensa. Reward. Quando falamos de recompensa, Whenever we talk about reward, não é aquela recompensa de que você vai ganhar aquilo que você quer.
It's not the reward as you're gonna get whatever you Mas o que want, Deus tem para você but it's what God é o que has. você necessita. Is what you need, E not what não o que you want. você quer. Is what you need, not what you want. Necessidade. Necessity. Deus sabe que você precisa God knows what you need. entrar no teu quarto Going into your room para que Ele se revele so that He can por reveal meio da Himself necessidade. through your needs. A oração, Prayer. estar no quarto com Deus, Being in your room with God. conversar com Ele, Talk to Him. conhecer a sua face, Getting to see His face é um ato is an act de quem confia of the ones no who trust caráter de Deus. in God's character. E por fim, And to wrap up, 2 Timóteo 1,12. 2 Timothy 2 verse 12. Independente do que você esteja passando, Regardless of what you're going through now, independente do que você acha que está sofrendo, regardless of what you think you might be suffering, entenda, understand something. você sabe quem você tem crido. You know who you will be trusting. E você está certo de que Ele é poderoso And you are right that He is powerful, para guardar o seu depósito so that He may keep até your a reward eternidade. till the eternity. Não se aterrorize. Do not be afraid. Deus God está lhe aguardando is waiting for you no secreto. in the secret place. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Louvado.